Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um podcast. Esse meu podcast que alcança multidões, não é? Multidões pelo mundo afora. E hoje eu recebo aqui um combo de comediantes de Portugal. Eu estou falando Olá. com a Laura, que não era para dar oi agora, mas tudo bem, ela já deu. É, a, a, Educada. a Laura, o João Fakiri e o Miguel Vieira, que eu já conheço, né? O Miguel eu conheço, super conheço, a Laura conheço também, porque o Miguel Também. fez o curso de stand-up e a Laura está fazendo o curso e também conheci ela em Portugal, a gente fez show junto lá. Já o João Fakiri, eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas nos Tu e toda a falamos, gente. Tu e toda a gente. Por todo isso mundo. não te sintas mal. Fábio Lins! Maravilha! Podcast do Fábio Lins. Então aqui eu sinto-me especial, porque eu sei quem é o João. Opa, Tá vendo? obrigado, Miguel. Então apresentas-me tu. Epá, depende. Isso aí já é mais limitado. Mas, Não, Miguel, aliás, eu por acho que nós favor. já nos cruzamos. Não sei se foi no Ferro, se foi no... É possível que tenha sido no Se Ferro. foi no Dickens, se foi noutro sítio qualquer, percebes? Ou se foi em Ok. Lisboa, não sei. Tenho a ideia que já me cruzei contigo já há algum tempinho, pá, em 2018 ou 2019. Ok, opa, desculpa, não tenho Oh, pelo amor de Deus. Mas deve ter sido no Ferro. Entretanto, isto tornou-se no ponto de encontro e estamos aqui a conhecer, não é? Ok. No Brasil, se eu falo que eu conheci alguém no ferro, gera outro tipo de interpretação, assim, né? Mas, enfim, às vezes foi a mesma situação de vocês aí. Ô, Miguel, por favor, apresenta o João, então, falando tudo que você sabe de bom Oh, desse buf. rapaz. Por amor de Deus. Não, rapá, conheci-o por mero acaso, não me lembro onde, portanto vê-se que também que sou uma pessoa que retém muita informação, e por acaso, como o nome me dizia alguma coisa, eu estava intrigado, fui googlar o João. E então cruzei-me com um vídeo dele na Casa do Livro sobre o Ruca e sobre as infelicidades do Ruca na contemporaneidade atual. E pronto, e é o João, é um comediante, é do Porto, é um adepto do Futebol Clube do Porto, se bem me lembro. Certíssimo, é a minha maior qualidade. Pronto, e é isso. Ok, então As- o nível vai ser baixo, né? Como vocês perceberam. E se a melhor qualidade da pessoa é torcer pro Porto, pelo amor de Deus. O Porto tá bem, né, ou tá mal? Eu não tenho a menor ideia, eu tô falando sem Segundo saber. lugar, são os vice-campeões. Segundo. Ou Tá, seja, para aquilo que é o padrão do Porto, correu muito mal. Ok. E Laura, tudo bem com você, Laura? Tudo bem. A Laura, gente, ela não é de Portugal, né? Ela mora em Portugal, pelo destino aí que levou ela para esse país maravilhoso. Ela é francesa e ela se descobriu aí fazendo stand-up comedy. Você começou a fazer stand-up em Portugal, sim ou não? Ou já fazia na França? Sim, em Portugal. Não, nunca fiz em França. Em Portugal. Há um pouquinho mais há 2 anos agora. E você então começou numa língua estranha, né? Na É, segunda língua, na terceira, quinta língua, não sei quantas línguas você fala, é, né? muitas vezes as pessoas não riem para as piadas, mas só porque eles não percebem o que estou a dizer. Muitas vezes. Então, ó, fixe, é ótimo. Mas não percebe. Não, mas não, era um desafio, sim, era um desafio para mim. Um desafio, muito um desafio. Mas é fixe, é fixe. É fixe, é Nunca fixe. fiz em francês. Já tá pensando em fazer? Você acha que daria para programar alguma coisa assim? Eu tive proposta para fazer, sim, eu tive proposta. Sim, acho, porque quando eu escrevo em francês, depois faço a tradução. Então, acho que eu escrevo sempre em francês, Uhum. sempre. Você Tenho pode mais fazer ideias. um blog em francês que vira um show em português, né? É, exato. Você entendeu o que eu disse? Acho que não, né? Mas Não. Acho que não. É. Acho que não. Não entendi.
Sim, mas quando eu não percebo, eu disse, exato. Ok? Concordo. Não entendi. Era uma pergunta. Não devia dizer exato. Ah, meu. Então, não. Era melhor. Não, nada comprometedor, assim, fica tranquila. Bem, exato. Você só concordou. Enfim, deixa para lá. Voilà. Então, pessoal, eu pensei de juntar vocês, né? Porque vocês têm esse país aí em comum. E vocês compartilham de um momento parecido de pessoas que estão começando na comédia stand-up, né? E tá muito quente, assim, em Portugal, né? O movimento de novos comediantes, novos shows, grupos e tal. Porque existe stand-up em Portugal há muito mais tempo do que no Brasil, por exemplo, né? Mas aqui, como o coronavírus, tudo se espalha mais rápido, não é? Então, o Brasil acabou produzindo talvez um pouco mais, né, do que Portugal, porque também tem mais gente e mais pessoas estúpidas também. Então, e o stand-up precisa muito de estupidez, né, para que aconteça de forma... Sim, é a principal matéria-prima. Exatamente. Todo o bolo precisa de ovos. E então, eu queria saber o que vocês acham da cena aí de Portugal agora, quais são as possibilidades. Vocês têm show, não tem? Tá fazendo, não tá? Agora teve pandemia, né? Tá tendo, enfim. Então, muita coisa mudou, né? Como tá o cenário para novos comediantes aí em Portugal? Com a palavra, João Fakiri. Muito obrigado pela palavra, Fábio. Mesmo antes de despontar isto tudo da pandemia, acho que Portugal estava a viver dos melhores anos a nível de comédia. Quer para quem estava a começar, porque cada vez tínhamos mais espaços novos para começar. O Ferro, como falou o Miguel, aqui no Porto, entretanto também já tinha aberto o Dickens. Começávamos a ter alguns espaços que poderiam, onde novos comediantes poderiam começar e a ter o seu espaço e a poderem tentar e a poder falhar. E mesmo para comediantes maiores em Portugal, também antes de despontar a pandemia, no ano anterior, deve ter sido dos anos com mais solos, e quando começou realmente esse mercado e esse hábito de comediantes grandes fazerem os seus solos e de ir esgotando pelo país. E acho que agora que está tudo a desconfinar agora aos bocadinhos, também está a começar a abrir esses bares com comédia para comediantes menores. Os comediantes maiores também já começam a vir com os seus espetáculos. Eu já vou tendo alguns marcados agora também. Ainda há pouco tempo a Laura veio atuar com a nossa produtora aqui no Porto. Sim, exato. E sim, acho que estamos a viver dos melhores anos em Portugal. Até porque cada vez, lá está, há esses espaços que o Brasil acabou por nos ultrapassar, apesar de ter começado o stand-up depois, porque... Eu não pensava que... Sim. Porque teve pensava que o Brasil era mais... porque foi instaurado o processo de Comedy Club, e o hábito de Comedy Club surgiu muito mais rápido no Brasil do que em Portugal. Bares mesmo, em que só há comédia, se for preciso várias sessões, porque também lá está, mais gente, o mercado acaba por ser maior, acaba por ser possível isso acontecer. Mas agora, felizmente, ainda vai abrir agora o Lisboa Comedy Club. Pelo que sei, o Maxime também deve estar prestes a despontar. Aqui o Dickens e o Ferro também já abriram, e começa a haver alguns espaços para nós também podermos testar e poder aparecer. E uma das coisas boas que também começa a acontecer aqui em Portugal é que começamos a ter comediantes grandes a vir aos espaços de teste mais pequenos, e isso também é muito bom para comediantes que estão a começar, ou que ainda não rebentaram, poderem ter esse espaço de convívio com alguns comediantes maiores e poder haver a partilha de experiências, de sabedoria, e aprende-se também muito, muito uns com os outros. E acho que o facto de cada vez haver mais esse hábito cá em Portugal tem tudo para cada vez crescermos mais. Mas isto é a minha humilde opinião. Não, é certo, e nota-se que cá em Portugal as coisas têm melhorado bastante e têm crescido bastante. O principal problema da pandemia foi que no momento em que estávamos a crescer e que com um crescimento sustentável organizado,
Exatamente. matou tudo e depois caíste, tipo, sei lá, para alguns 10 graus para trás e agora tens de voltar a subir outra vez. Sabes? É mais nesse sentido. E, por exemplo, tu és do Porto e o Porto, por acaso, nisso é uma coisa, é um respeito muito grande que eu tenho pelo Porto nesse sentido. O Porto apoia muito, tens muito sítio, eu não conheço particularmente o Porto e conheço o Ferro, o Dickens, o Maus Hábitos e o Pinguim. E sei que há mais, percebes? Mas estes são os nomes que colegas me falam e que me dizem e que continuamente... Exatamente, esses tens no centro do Porto e depois na periferia tens muito bar que não é bem comedy club, são alguns bares com noites de comédia, por exemplo, os bares do Rui Xará, bares do Pedro Neves, do Joel, na periferia do Porto, depois também tens muita coisa. Agora, se calhar esses bares não é propriamente como o Ferro, que chegas lá e qualquer um faz 5 minutos, lá está. Mas é isso, agora, mas o Ferro tem essa magia. Exatamente, o Ferro é completo laboratório. Eu a semana passada fui ao Ferro fazer 10 minutos que nunca tinha feito, que escrevi antes de ir para lá. Por isso o Ferro tem essa magia. O Ferro tem essa magia. Desculpa, você falou, Miguel, de 4 lugares que são bares, é isso? É o Dickens? Sim. Chamar ao Dickens um bar é um bar, quer dizer, um gajo também come lá dentro. Não sei, são espaços onde há regularmente comédia. Sim, exatamente. Não vou dizer que é um comedy club, porque tem outros negócios também, mas são espaços onde há regularmente comédia. E em Lisboa também tens vários. A questão é que, por exemplo, depois no resto do país, por exemplo, a Zona Norte tem uma progressão diferente, a Zona Centro não tem uma progressão tão forte. Coimbra tem alguns, Leiria é intermitente, essas zonas todas mais descentralizadas dos grandes polos, ou com comunidades estudantis não tão grandes, não é? Acabam por ter menos espaços, porque também há menos tolerância para erro e para a coisa correr mal e uma casa ficar associada com algo que correu mal. Não sei, acho que é um bocadinho mais limitado nesse sentido. E Laura, você tem feito shows aonde? Você tem feito seus? Sim, eu organizo uma noite. Tu estás a me ouvir? Eu organizo uma noite cada semana, cada quarta-feira, num sítio que se chama Camonés Cinebar. Já há 1 ano e meio que já organizo, então voltamos há mais de um mês, acho. E então tenho esta sorte de ter essa noite cada quarta-feira. Mas começa a ter várias coisas em Lisboa e há um comedy club que vai se abrir, porque não há comedy club em Lisboa. Vai ser um sítio exclusivamente para a comédia, que vai normalmente abrir cada dia da semana. Ainda não, acho que vão abrir só 4 dias por semana. E vai abrir daqui a pouco isto, vai ser fixe, muito fixe. Vai ter sempre uma pessoa... um headliner. Sim, uma pessoa, vamos dizer, famosa, vamos dizer, uma pessoa conhecida para vender bilhetes e 2 ou 3 pessoas não famosas, que não vendem bilhetes. Os famosos vão estar na bilheteria diretamente vendendo para as pessoas, é isso? Não, acho que as pessoas... Não sei como é que vai funcionar o Comedy Club, se tens de pagar uma entrada ou tu vens de maneira livre. Não sei como é que vai ser. Mas para atrair as pessoas, vai ter sempre uma pessoa famosa. Famosa não é como no Brasil, se calhar. É mais pequeno, mas vai ser fixe, vai ser muito bom. E de quem é de quem é o projeto, esse espaço? Vai chamar Lisboa Comedy Club? Então, o Lisboa Comedy Club já existava há 10 anos e existiu só 1 ano, não funcionou. Não resultou, acho que era a gestão, a organização e também o público não estava preparado. Era uma crise enorme em Portugal há 10 anos, não estava preparado para isto. Então volta, e são 2 mulheres que têm a curadoria, se diz assim, 2 mulheres que estão conhecidas, que não são mulheres do humor, mas que estão à volta disto, que têm um podcast muito famoso e que trabalha com um senhor que se chama Rui Unas, não sei se tu conheces. Sim. Pronto, então estão ligadas a isso. Que ótimo. Mas não são humoristas, mas são à volta de todas as pessoas. Então é bem possível que dê certo, viu? Se não são comediantes que estão cuidando da organização, é provável que
seja um sucesso enorme. Sim, agora. aquilo que se fala do Lisboa Comedy Club, um dos problemas do primeiro Lisboa Comedy Club foi problemas de gestão e mesmo pagamento a comediantes. Aquilo deu assim algum barraco. E agora, deste aqui, como disse a Laura, há 2 pessoas ligadas ao entretenimento à frente daquilo, pelo menos são a cara do projeto, mas há também um terceiro sócio, que é alguém ligado à hotelaria e à restauração, simplesmente não se sabe quem é, mas que era um bocadinho o que faltava no... É o realista. Não é? É o gajo que tem a noção, não, calma, para aí não, que aí é descer. Exatamente, calma que isto é um negócio na mesma e é preciso fazer dinheiro. E que se calhar foi uma coisa que faltou no primeiro Lisboa Comedy Club, porque lá está, como disseste, Fábio, quando é só humoristas, nós às vezes perdemos um bocado a noção das coisas e achamos que tudo é muito giro. Pá, mas isso não vai dar dinheiro, está bem, mas vai ser incrível. Mas vai ser bem engraçado, não é? Vai ser bem engraçado. É tipo, nós somos, imagina, e perpetuando a eterna discussão das várias coisas, nós somos a última pessoa a quem alguém deve deixar as chaves de casa, tipo aquela cena do, olha, dás-me comida ao gato, regas umas plantas, não sei o quê, é impossível, não dá, um gajo arranja sempre alguma coisa para fazer naquela casa. Sempre. Mas vai ser tão fixe, mas ele se calhar vai ficar chateado, mas vai ser bué da giro. Filma e está calado. O típico. Sim. Olha, aqui no Brasil, a gente teve algumas casas que abriram e fecharam muito rapidamente, ou shows que não necessariamente eram clubes de comédia, mas eram bares que basicamente só aconteciam para comédia e que fecharam muito rapidamente. Assim, eu faço há 18 anos, eu vi vários, assim, abrindo e fechando, mas porque era uma questão de administração, era isso, e se perdia, virava festa, virava qualquer coisa, porque, entendeu? O dono estava lá fazendo show junto e bebendo junto e não queria saber de nada e não sabia fazer as contas, entendeu? E também questões de pagamento, que aí não... Cara, então, assim, precisa ter alguém que organize o negócio. Exatamente. Porque há uma ilusão muito grande relativamente àquilo que um gajo vê no palco, não é? Porque um gajo vê um comediante e então, tipo, dos grandes, então, tu notas uma discrepância absurda. Tu vês aquela pessoa no palco e depois vês aquela pessoa num contexto completamente diferente fora de palco e é quase como se fossem 2 pessoas diferentes. E, portanto, assumir aquela pessoa dá um certo trabalho e as pessoas, volta e meia, esquecem-se disso e depois as coisas descambam, não é? Isto o importante é a malta rir-se, não é? Então se é para rir, é para rir. E é sempre a descer. Sim, total. Agora, a Laura, eu queria compartilhar aqui, a gente fez um show junto, né, lá em Lisboa, na casa de crepe dela, não é isso? E foi Sim, meio... porque Fala. Não, porque normalmente era no Camões Cine Bar, onde eu faço sempre as noites de stand-up, mas o dia antes de fazer, a dona do espaço perdeu o pai dela. Então ela disse, não, tenho de fechar, Laura, desculpe. Então, o que é que vamos fazer? Então, vamos fazer no meu restaurante, que é muito pequeno, que não tem nada, não tem microfone, não tem nada. Então, conseguimos ajuntar o material. Foi realmente uma improvisação. Estava cheio, acho que demorou 3 horas, 4 horas, não sei. Foi incrível, foi muito porque eu fui conhecer a Laura de tarde, né? Eu cheguei lá, fui comer lá, conhecer, e aí ela me contou, eu olhei assim a casa e falei, vamos fazer aqui, dá para fazer, faz aqui. E ela, mas como? Bota as cadeiras, não sei o quê. Fez, e foi incrível, fazia incrível. tempo que eu não, assim, há muitos anos que eu não fazia um show naquele clima do que a gente conseguiu fazer ali na sua casa de crepe, assim. As pessoas estavam muito à vontade, estava muito gostoso o clima, era uma grande brincadeira, assim, né? Todo mundo muito próximo. Imagina, hoje com o coronavírus, você nem imagina. De repente fica um mundo à parte, é um universo paralelo. E mesmo o material, tínhamos um microfone ligado ao meu computador que levamos da casa imenso, e o meu marido fazia o DJ, o empregado que mas foi tão bom.
Foi Não, muito fala bom, sério, foi foi. muito bom. Do lado do Mas, banheiro. e lá está aí para todas as pessoas que lá estão, acaba por ser especial porque é uma coisa única que muito dificilmente volta a ser replicada. Para toda a gente que lá foi, não é? De certeza que ficou uma imagem única. Sim, foi. Para mim, com O certeza. Fábio, tu fizeste 1 hora e tal do show, Fábio, no final. Eu Estavas fiz. tão bem, fizeste 1 hora e 20, não sei. Tivemos um show do Fábio Lins. Voilà. Foi Foi muito fixe. muito Porque bom. estavas tão bem que tu continuaste. Acho que eu não tinha mais piada, não, mas talvez improviso. Mas Não, foi muito fixe. teve muito improviso, né? Teve muito improviso, de brincar com a plateia. Como eu assisti todo mundo também, né? Eu assisti você, assisti os outros. Aí eu comentava muito dos outros também que tinham passado, né? De você e tal. Foi muito legal, Laura. Foi uma coisa mágica que aconteceu ali. Foi muito bom. E eu fiquei Obrigada muito por ter participado. Imagina, obrigado a você. Eu fiquei muito feliz de ver essa cena toda, né? Eu comecei muito por causa do Renan, o Renan Ana Vital. Vital, sim. A gente fez show juntos, ele produzia a oficina e tal, e ele era super entusiasta, assim, dos shows de open mic, né? Nem sei dele agora, inclusive, ele tá aí ainda, tá fazendo, tá produzindo. Mas ele não voltou ainda aos palcos. Ele quer dar aulas, acho, de improviso. Não sei o quê. Ele está a buscar um sítio para fazer essas aulas. Tá. Que ele estava juntando os brasileiros, né, de Portugal que querem fazer comédia, né? E fazendo um movimento aí. A unificação. Vamos invadir os colonos. Fazer o movimento contrário, né? Vamos tirar os palcos deles. É o palco Brasil, não é? Sem querer ser mau, será o Uber Eats Comedy Club. Tem muito brasileiro fazendo Uber, é isso? Sim. E depois assume toda uma nova proporção, porque também tens uma série de comediantes brasileiros que gozam com isso. Sim, e então escala de uma maneira que pronto. Entendi. Bem, vou falar que no Brasil tem muito brasileiro fazendo Uber também, cara. Uma coincidência. Sim, aí. É uma coincidência. Países irmãos. Aposto que tem muito brasileiro fazendo Uber na França também, viu? É possível. Mas sabes, em França, nós franceses, para nós os brasileiros, o Brasil e os brasileiros é o sonho. Temos uma imagem do sonho. O sonho quando de isso quê? vem do Brasil, é o sonho. Quando em Portugal, os portugueses não têm essa imagem de sonho dos brasileiros. Falam não muito bem das brasileiras, por exemplo. Para nós é o sonho, é a magia, é a cultura, é uma coisa muito forte para nós franceses. E não percebi quando cheguei cá que não tem essa visão. Varia com as zonas, acho que é um bocado por aí. Em Bragança claramente não tinham, não é? Mas isto, lá está, se calhar agora temos que explicar, não é, João? Tu é que meteste nesse caminho, agora que houve... Exato, a questão é que houve um movimento, em Bragança, houve um movimento de mães que se uniram contra uma comunidade brasileira que estava a ser crescente na zona. E então as mães todas uniram-se para protestar contra aquilo e aquilo tornou-se, até certa medida, é uma referência que dá vontade de rir porque relembra esse episódio. Mas é como tudo na vida. Aqui existe muito estigma, mas um estigma que foi perpetuado pelas telenovelas que uma pessoa vê, pelos programas de humor brasileiros que uma pessoa vê, em que se replica muito o brasileiro como mandarião, como uma pessoa que é chique esperto, tentar fazer dinheiro. Muito Zé Carioca. Lembras-te do Zé Carioca dos livros de quadradinhos? Exatamente. Perpetua-se muito essa imagem. E é óbvio que essa perpetuação depois demora a desaparecer. E nesse sentido é óbvio que há zonas mais do que outras, tipo nas metrópoles mais litorais e mais evoluídas, isso não acontece, não tens nada disso. Mas vais para o interior e a conversa dos velhos no café vai muito nesse sentido. Mais ou menos. É como tudo na vida. Tal como em muitas zonas do Brasil, o português é todo ele de bigode sempre e muito o burro. gajo da andota. É o gajo de bigode e burro. Claro. E que se chama Mas sempre o Zé ou o Joaquim.
Depende. Normalmente é o português ou o argentino. Também gozam muito com os argentinos por algum motivo. Sim. Mas Não sei Então, bem porquê. Andei vendo tem um cara muito interessante, chama Simon Critickley, é um filósofo. Ele tem uma palestra, ele tem umas 2 palestras sobre comédia, tem no YouTube, que são incríveis, assim. Uma ele dá pro pessoal do Google, assim, o pessoal do Google convidou ele faz uma palestra sobre humor. E uma outra, acho que é numa universidade, que ele fala sobre o humor negro. E aí tem uma pesquisa, ele tem um livro que chama On Humor, né? E tem uma pesquisa dele sobre essa questão, né, de que a gente sempre ri do vizinho, né? Sempre ri do estrangeiro. E aí tem, assim, o estrangeiro que é mais inteligente, o estrangeiro que é melhor, o estrangeiro que é mais evoluído, enfim. E tem o estrangeiro que é burro, o estrangeiro que é tosco, o estrangeiro que é... Mas aí também tem o estrangeiro que é o de rixa, de briga mesmo, de vizinho, né? Aqui no Brasil, pra gente, é isso. O argentino é o vizinho arrogante que é grosso, só que não é só para o Brasil, para a América Latina toda é a mesma piada sobre os argentinos, eles são arrogantes e tal. Para os próprios É argentinos... o vizinho que deixa o cão vir cagar no nosso quintal. Exato. O português, para a gente, é o burro, né? E o inteligente, o melhor, não sei o quê, é o japonês ou o norte-americano, entendeu? Tudo que é japonês ou que é norte-americano é uau, é incrível, é melhor, tal, entendeu? E isso acontece meio que em todos os países, assim, né? Imagino que na França e para Portugal, quem são os vizinhos e os vizinhos são o quê? Como que é isso para você? Depende, olha, é o português, o francês e o inglês nas clássicas, não é? Sim, mas... Naquelas clássicas, mas fora, e depois não os espanhóis. Sim, mas fora do humor, quase que o nosso argentino são os alemães. Sim, fora do humor, lá está. Sim, os alemães são aqueles que a gente não... E franceses durante algum tempo, mas depois daquela final do europeu, nós tivemos... A malta pronta. Era a mão do Abel estava a pesar no coração. Mas depois o Éder trouxe-nos... O Éder resolveu a questão, o melhor avançado português. Mas, só para eu entender uma coisa, o alemão ele seria o quê? Seria o arrogante, é isso? Não. Era o argentino, até porque é um bocado para a Europa toda. Sim. É longe, mas sente que é vizinho de toda a gente, sim. E o espanhol é o que briga por ser vizinho de... É só porque sim. É só porque são quesilhas antigas, já. Nem percebemos muito bem porquê. É só não gostamos. Tá. E quem é o burro e quem é o inteligente dos vizinhos? O burro, por acaso, nem é bem o burro, porque não existe... Quando é a estupidificação de alguma coisa, normalmente é nas piadas de 3 pontos, que é o português, o francês e o inglês. Em que o inglês e o francês fazem qualquer coisa e o português tem uma solução extraordinária que na realidade é uma punchline. Mas normalmente é uma chica espertice. Sim. Eu acho que o português tem uma coisa muito, muito gira, que é os burros para nós, quase que somos nós próprios. Mas só admitimos ser nós a dizer. Se for de fora, já levamos a mal. Mas posso falar assim. A falar mal. Somos os primeiros a falar mal. Eu posso falar. Agora, tu, se vieres falar mal de mim, aí já travamos. Primeiro tens que engolir uma barra de sabão. Exatamente. Mas depois nós cá temos um tipo de humor muito específico, que não é no sentido de ser estúpido, é no sentido de ser diferente, que são as piadas de alentejanos, em que um gajo mete o cúmulo da preguiça e da vontade de não fazer nada no alentejano. E pronto, e acho que é um bocado por aí. Entendi. Mas não é... De cenas mesmo burras ou estúpidas, não temos assim um histórico muito aprofundado. Eu tenho uns amigos em Angola e para eles os burros são o pessoal de Moçambique, né? E eles têm também uma treta com o Congo, né? Tem uma coisa ali com a galera do Congo. E Laura, e na França, como é? Desculpe, estava a escrever uma coisa. Na França... A Laura, entretanto, disse, não, falem para aí. Está fazendo a outra responder coisa. a uma mensagem que eu... Não. A França, o burro é o Belge. A Bélgica. A Bélgica. E fazemos piadas com o sotaque e tudo. É a Bélgica. Mas é uma coisa que eu reparei enquanto estrangeira em Portugal,
é que os portugueses gozam muito com os espanhóis. E aprendi uma coisa, não sei se é verdade ou não, mas que o espanhol e o português é muito parecido. Mas o português é muito parecido, mas os espanhóis não percebem nada do português de Portugal. Nada. No meu restaurante, os espanhóis entram e eu falo português, eles me falam inglês. E ele me pede o menu em inglês. E são as mesmas palavras, quase. E parece que os portugueses, há muitos anos, há muitos anos, há séculos, que o português criaram o português, a língua, para que os espanhóis não percebem que havia guerras, para que os espanhóis não percebem da língua. A comunicação, para que eles não pegassem as mensagens. Exato, porque quando tu vais ler o português é quase igual, mas o sotaque do português de Portugal, os espanhóis não percebem nada. Não percebe nada. Le quero a banana. Tu queres a banana? I don't understand. É a mesma palavra. Banana está ali, a palavra operativa é banana. Ele não falou de português, ele não falou de português. Só speak English. É a mesma palavra. E eu creio. Não percebe nada. Sério. Enquanto franceses não percebe. E os portugueses têm uma coisa com os espanhóis. Tem uma coisa com... Os espanhóis têm a latinidade dos brasileiros que os portugueses não têm. Espanhol é ay, é caliente, le fuego, le mucho fuego. E como os brasileiros. E de português... De português, menos. De fuego, menos. Os espanhóis também, não é salsa e a dança latina, nós é o fado, nós é falar mal de nós. Sim, é preciso ter atenção. Triste vida a minha. É sempre na saudade. Sim. Eu acho que a nossa influência portuguesa ficou ali na MPB, né? E a espanhola está mais próxima do carnaval, ali, de uma outra coisa. Né, junto com influências africanas, obviamente. Ô, Laura, mas na França, então, vocês riem dos bélgicos, porque são os burros, e quem são os inteligentes, os vizinhos que são melhores, entende? Que são... Os franceses. Claro, né? É isso. Os franceses. Não, mas eu não me sinto assim, mas os franceses, por exemplo, um francês que vai no estrangeiro, não vai para ele. Como é que tu vais na Turquia e os turcos não falam francês? Como é que é possível? Ele fica indignado. Como é que é possível? Não, indignado. Não, os franceses têm por causa do peso da cultura, a cultura francesa, a gastronomia francesa, a literatura francesa é um peso mundial que muitos franceses acham que a cultura francesa é mais importante. Eu não acho isso. Pessoalmente não acho isso. Mas o peso é tão grande. Tipo, tu vais, a gastronomia francesa é 5 estrelas no mundo inteiro. A literatura, os filósofos, mesmo as noções da liberdade, da revolução. Os franceses há sempre... E então, muitos franceses que acham isso, que acham isso. Sim. Voilà. Mas também eles competem bem aí com a Inglaterra, né, nessa questão. Aliás, França, Inglaterra e Portugal são grandes colonizadores do mundo, assim, né? Impressionante. Como que vocês saíram por aí. Aliás, Espanha. Né? Espanha e Portugal fizeram um tratado para dividir o mundo ao meio. Não é? Sim, e eram as potências náuticas, acabou. De quem é que criava outra coisa? Depois as coisas foram virando, não é? Lá está, porque nós estamos muito tempo a com a barriga para a frente, não é? Se a gente está a dominar isto, deixa estar, está bom assim. Não mexe mais. Olha, se tu mexes, tu vais estragar. Deixa andar. E é uma postura assim. Muito... Exato, é uma postura muito assim. Depois veio um terremoto e estragou tudo, não é? Bolas, pá, caramba. Teve um grande terremoto, né? Sim.
E foi único, nunca mais teve? Não é normal ter terremoto por aí. Não, tem mais terremotos, mas são tipo daquela dimensão, foi um. Tipo, terremotos vai havendo X tempo, ainda em 99 ou 2000, pai, assim, houve um terremoto, depois há relativamente pouco tempo também houve. São fenómenos que se vão repetindo, mas são pequenos. Em Agora, 1755 foi um terremoto que arrasou a capital do país. A gente, na verdade, aqui no Brasil, teve um terremoto, sabia? Bem, bem forte, bem poderoso, histórico, que ainda está tendo. Agora, hoje está tendo. Ele chama Jair Messias Bolsonaro. É muito muito forte. Todos os dias ele treme o país inteiro. Todo dia, na hora do jornal, a gente sente assim, e a gente fica, caralho. A mobília de casa treme. E a par de um terremoto normal, até tem réplicas também, que os filhos também andam aí a fazer as neiras, não é? Ah, sim, é impressionante. Ele tem o Tufão, né? O Tufãozinho, que é o filho mais novo, né? Aí tem o Morticínio, que é o filho do meio, né? Tem o Tsunami, que é o mais velho. O Tsunami também, olha, destrói bastante, viu, cara? É quase uma história de deuses gregos, assim, sabe? Aquelas tragédias, assim, é uma coisa nesse nível, assim. Impressionante, cara. Por isso eu estou fazendo esse podcast aqui, porque eu quero estreitar meus laços com Portugal, gente, para, logo... Para quando der. Porque teve uma migração enorme aí de brasileiros, viu? Desde que veio o Bolsonaro, muita gente está indo embora. Só que agora o Brasil não pode entrar em vários países também, né? Então nem isso a gente consegue fazer. Eu queria me ir embora, mas não me deixam. Não deixa. Mas cuidado, complicado. Mas atenção que tufão ainda não temos, mas já começámos a ter um vento forte chamado André Ventura, por isso a vir... Lá está, mas será que tu podes levar aquilo a sério? Quem é André Ventura? É a eterna questão, não é? A questão é que, não sei, acho que... óbvio, foram 11,4% ou o que é que foi, uma merda assim de género nas eleições presidenciais. Portanto, concluímos que há... Ora bem, se nós temos 10 milhões de pessoas, há pelo menos 1 milhão de estúpidos. O que até quer dizer que há 90% de pessoas normais. Eu acho que os números não estão assim tão maus. Mas eu prefiro preocupar-me enquanto ainda sou um vento e resolve-se com um paravento do que depois ter que andar a recuperar um país, percebes? Sim, está certo. Mas eu, por exemplo, para mim... Desculpa. Me explica, por favor, André Ventura. Ok. André Ventura é o nosso mini Jair. Exatamente. É o mini Jair. O Jair do chinês. Sim, é uma versão mais rasca. Ele faz 1,60 m. É uma versão mais rasca. Tipo, aquilo dura menos tempo. É mais por aí. Olha, a questão é... O Jair começou assim aqui no Brasil. Ninguém levava a sério. Não, eu sei. É óbvio que os movimentos populistas combatem-se com a educação. Eu, por exemplo, eu acho que das maiores barbaridades que eu vi acontecer relativamente ao André Ventura nem é as parvoíces que ele diz, porque ninguém já está à espera, ninguém sabe quem é, está à espera daquilo. Foi, por exemplo, quando o Ferro Rodrigues, que era suposto ser uma pessoa isenta na Assembleia, se pega com ele à cabeçada, quer dizer, então tu és o árbitro, é tipo num jogo de futebol, o árbitro entra a pé juntos no jogador. Eles brigaram na rua, foi isso? Não. Na Assembleia. Na Assembleia. Não brigaram, foi um bate-boca. Tá. Mas do presidente da mesa que é suposto ser isento. Ou seja, foi tipo o árbitro a fazer um carrinho. Sim, até porque acho que uma das formas de combater até nem é calar. Exato, deixa dar corda para se enforcar. Dar corda para se enforcar e até para nós perceber, afinal, quantos estúpidos é que há também. Exatamente. Porque há muitos estúpidos que só percebeste que existiam agora. Porque tiveram uma voz. Porque cá fora são todos coisinhos e depois quando é para votar, não, aqui ninguém sabe, porra. Exatamente. Sim, mas o Jair há de ter sido a mesma coisa, ou o Trump foi a mesma coisa. Toda a gente dizia que a Hillary ia ganhar aquilo fácil, toda a gente dizia que tudo e mais alguma coisa, e o que é certo é quem é que ganhou. O próprio Hitler na primeira votação é arrasado, e depois é que consegue ser eleito. Ah, é? Por isso, não percebo nada que vocês estão a dizer. Laura, me fala aí qual é o crepe que mais sai lá no seu restaurante. Nutella. Olha. Tu sabes, Fabio, que eu quase não trabalho, porque agora
tenho 6 empregados e quase não trabalho. Quase não trabalho. Eu não trabalho! Não, eu faço a comédia, eu escrevo. Você está dedicada para a comédia, você conseguiu esse feito incrível de ter um negócio funcionando, onde você vai lá, dá uma olhada, mas consegue se dedicar durante o dia para trabalhar nos palcos. Sim. Você está realizando um sonho. Você está realizando um sonho de muitos comediantes paga a não fazer nada. Que já tem anos de carreira que não conseguem fazer isso que você faz. Me conta, Laura. Você tá muito dedicada nesse processo, né? De escrever piadas e fazer os shows. Tá fazendo o meu curso de comédia stand-up? Tá gostando? Tá fazendo algum sentido para você? Sim, porque queria fazer evoluir técnicas e aprender coisas. E aprendo muito, 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 muito. Sobre coisas que parecem uma evidência, mas que não chegam ao cérebro se ninguém te disse. Então, obrigada, Fábio. Não, e estou dedicada porque estou a escrever o meu solo, que vai ser produzido, e pronto. Não trabalho na creperia. A minha filha. Já estou a fazer o podcast do Fábio Lins. Não posso responder. Não, chuta-te. Não! Desculpe. Abre! Vai bater a porta. Vai falar com a menina, não tem problema. Você pode ir lá, vai lá. Não tem problema. A gente vai... Esparta, a garota voltou a fugir da cave. Você prefere... Tá, entendi. Tá bom. E Miguel e João, vocês vislumbram também fazer um solo algum dia? Longe. Muito longe. Longe? Por quê? Porque, por várias coisas, para já, porque eu ainda entro em pânico antes de subir para um palco de 7 minutos, quanto mais ficar lá 1h20. E depois... não, ainda estou nessa fase de conseguir lidar com... Tipo, é óbvio que um gajo nunca fica satisfeito com como é que as coisas correm. E uma pessoa depois revê-se e reouve-se e fica sempre chateante. Não devia ter feito isto aqui, ou devia ter feito de outra maneira, devia ter partido aqui a piada, devia ter reconstruído mais porque o build-up estava a correr bem, coisas assim do género. E, portanto, um gajo nunca está satisfeito. Mas eu próprio noto que eu, neste momento, gosto deste formato de coisas curtas, de ir, tipo, sei lá, 10 minutos no máximo e chegar lá e tal, mandar umas bocas e está feito. Percebes? Porque também me permite... é menos tempo para suster a respiração. 1 hora é muito tempo para suster a respiração. Muito tempo. Mas é tão bom. É tão bom. Eu não digo o contrário. Eu depois de estar lá em cima também me divirto imenso. A questão é que eu perco-me. Aliás, e o Fábio já teve essa experiência comigo. Eu perco-me completamente. Eu embalo e, se eu preciso, as coisas deixam de fazer sentido, porque fazem sentido na minha cabeça, que processa tudo muito mais depressa. A boca não acompanha. E de repente, não. Perde-se completamente. Partes do princípio que o público está no teu raciocínio e... Completamente. Há cenas, tipo... A minha barreira de atividade mental é ali mais ou menos uns 10, 12 minutos. Se passa dessa linha, depois entra em modo automático e já é complicado. Mas olha, é isso, cada um tem um estilo, igual aqueles jogadores que jogam muito bem quando estão no banco, né? Então, assim, entrou 10 minutos e arrasou, mas se fica toda a partida... Ao fim de meia hora já rasteja para trás e para a frente. Já decide mal, já começa a decidir mal, não passa no momento certo. Não é? Não, agora, desculpa, João, diz, Fábio. Já passo para você de novo. Agora, o Miguel, você no curso, cara, você fez o curso ano passado, né? Você saiu com quase meia hora de texto, não? Sim, com quase meia hora de texto, precisamente. Vamos voltar aqui na mesma coisa. Aquilo era suposto ter 10, 12 minutos. Não lembras? Ok. E o problema começou aí. Não, eu escrevo muita coisa, percebes? E tenho... A questão é que eu, para já, nunca estou satisfeito com aquilo que acho, sempre tenho que rever tudo e estou sempre a pôr tudo em causa, meto as piadas todas em causa constantemente. Olá! Ora viva! Quem está acompanhando a gente no Spotify agora, tem uma criança participando aqui. Tem 2 crianças, meu Deus, apareceram 2 crianças. Será que vai cair uma terceira? Quem dá mais?
Gente, elas são muito fofas. Naquilo que eu estava a dizer, eu continuo a escrever as minhas coisas e tenho uma série de ideias e tudo mais. Mas depois também, como lá está, eu, por exemplo, neste momento, quando quero testar piadas, eu acabo a ter que me deslocar tipo, para longe, percebes? Ou vou ao Porto, ou tento ir a Coimbra, por acaso ainda não calhou, mas percebes? Tenho que sair da minha zona, tenho que sair para fora para poder fazer. E então o que eu acabo por também não ter muita facilidade para testar tudo aquilo que escrevo. E então faz com que eu seja muito mais crítico naquilo que faço. Entendi. Faz sentido. E pronto. Tá e certo. prefiro ter tipo 10 minutos tipo, perfeitamente sólidos e que eu estou satisfeito com como é que eles estão antes de começar a mexer noutros 10 e até aí só acumulo ideias em papéis por todo lado e cadernos por todo lado. Sim. Não, mas é isso, é o tempo natural das coisas. A Laura que é um fenômeno da natureza aí que é diferenciado mesmo, porque não é normal já ser tão... Mas é que a Laura é muito acelerada também, cara, e ela vai assim, né, Laura? O que, enfim, cada um. Como o Trevor Noah, né, que é um cara que cresceu lá na África do Sul, mas ele era muito novo, assim, ele estourou e ele já tinha os solos e tal, mas ele estava começando ainda, né? Então, Sim. a maioria não... São exceções, né, que acontecem. E você, João? Eu vislumbro o solo, é algo que passa num dos meus objetivos e até espero que não demore muito. Já fiz algumas vezes 1 hora e um quarto de material em alguns bares em que segurei sozinho. Agora, aquilo que eu olho que faz sentido ser um solo, convém que o texto tenha quase uma temática ou tem que haver uma linha de raciocínio cronológica para ser um solo. E acima de tudo, e agora tem sido o meu principal foco, porque stand-up eu já faço há algum tempo, só que apesar de tudo não vendo bilhetes, o nome João Fakir não existe, não é? E também fazer um solo para fazer na minha cidade, para os meus pais e para os meus amigos, também não tenho, prefiro fazer um jantar. Fazes na festa de anos da tua avó, não é? Exatamente, prefiro fazer um jantar. Por isso, aquilo que eu quero com um solo é quando e agora tenho dado mais atenção às minhas redes sociais, que era aquilo que não fazia, para tentar que então consiga fazer o meu solo e que me aconteça o mesmo que a Laura e consiga viver apenas do humor. E acho que também quanto mais tempo tivermos para nos focar nisto, mais vamos produzir, melhor vamos ficar. Por isso é um dos próximos objetivos. Já a pré-pandemia estava perto de conseguir viver só das atuações em bares. Depois, entretanto, isto aqui rebentou e tornou-se impossível. E por um lado, ainda bem que não me despedi na altura, porque senão ia ser complicado. Mas sim, passa agora até mesmo com a Chorar de Rir, que é a produtora e agência com que eu estou, que até já fez um espetáculo com a Laura, e as coisas estão a ficar bem. Estamos a começar a conseguir produzir vários espetáculos e vamos ver o que é que surge a partir daí, mas um solo está nos meus projetos futuros. Ótimo. Eu não ganho dinheiro ainda da comédia. Eu ganho alguma coisa. Sim, eu não ganho nada de dinheiro com a comédia. Só algumas atuações, mas... Aquilo que eu queria dizer é que consegues-te focar a 100%. Sim, porque ganho dinheiro de um outro mesmo sítio. Pois, só que eu para ganhar o dinheiro do outro sítio, de segunda a sexta, tenho que estar lá das 8 às 5. Eles exigem a tua comparência, não é? Exigem que eu compareça lá. Não posso dizer, então malta, os crepes estão a sair bem, tá, até logo. Não dá para fazer isto. Não, e agora, tipo, naquilo que eu estava dizendo há bocado, óbvio que eu também gostava de um dia fazer um solo e tenho projeto de um dia a fazer. A questão é que neste momento não tenho outras preocupações. Sim. É mais nesse sentido. Claro. Agora, eu vou adotar essa frase aí do João. Eu achei maravilhoso. Olha, para vender esse número de ingressos, eu prefiro fazer um jantar, viu? Se é para ter só amigos e família, faço um jantar, não é? Caralho, maravilhoso.
Hoje em dia eu tô nessa situação assim, viu, cara? Mas na verdade eu não tenho mais focado em fazer meus shows, né? Já faz anos, assim, eu tô realmente focado nos cursos e nas aulas, né? Então, se eu fosse fazer um solo, ia ser um jantar, com certeza ia ser um jantar. Podia ser um bom conceito para um solo. Sim. Não é? Jantar de grupo, e em vez de ser numa sala, era uma mesa grande e as pessoas estavam a jantar. Não, as pessoas estavam a jantar e um gajo estar a atuar e a dar asneiro. Esqueçam o que eu disse. Funcionava moderadamente numa cena do intuito tipo painel, em que tu reúnes tipo 5 ou 6 amigos, vão todos para ali, tipo, mas não pode ser jantar, é tipo comer petiscos, beber cerveja e mandar bocas uns aos outros. Isso. E depois tens pessoas que de vez em quando também mandam bocas para o palco, e a malta responde e tudo mais, e funcionar um bocado assim. Isso é plausível, digo desde já que é muito plausível. É como a Santa Ceia, né? Era um grande stand-up, né? A Era última. uma coisa assim dizendo. Podia ser, era o público estava numa sala de teatro normal, mas o que estava a acontecer em palco era um jantar de comediantes. Sim, e a malta a mandar larachas uns aos outros, pronto. É interessante isso. Você já come, já trabalha ao mesmo tempo, já sai. Com licença, vou apontar, está bem? Só que havia de ser petiscos, ser mesmo um jantar, era mais complicado. Sim. Enche muita boca. Vai só beliscando ali alguma coisa. Sim. Depende, e também depende de quantos humoristas tiverem. Quando tu comes, estão a falar outros. Imagina-se que é, de repente perguntarem até ti uma coisa e tu com meia fatia de pizza dentro da boca. Tudo é humor, tudo é humor, caro Miguel. Sim. Um dos caras responsáveis por eu ter começado no stand-up chama Fábio Silvestre. Ele é um ator do sul aqui do Brasil, comediante muito bom. E ele que foi o cara que me falou, por que você não tenta fazer aí um número de comédia solo e tal, e por causa dele que eu comecei a fazer e tal. Esse cara produziu um documentário aqui no Brasil, que era um jantar com todos os comediantes que começaram o movimento de stand-up aqui e tal, né? E ele nunca teve o dinheiro para finalizar esse documentário. Então, agora que eu ia perguntar se ele estava disponível. Não, ele filmou tudo, parece que era bem legal. Pedi diretamente ao rapaz. E parecia bem legal, porque eu conheço ele é chato com as coisas, assim, ele faz as coisas bem feitas e gosta de investir para fazer bem, mas ele, sei lá, nunca conseguiu a verba, parece, para finalizar e lançar e fazer como ele gostaria de fazer e tal. Mas parecia incrível, assim, porque teve, inclusive, brigas, assim, hoje a gente só escuta falar, né? Ninguém viu, né? Mas o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos, parece que lá eles brigaram, assim, durante a filmagem, debatendo coisas e tal. E todo mundo em volta ali, sei. E aí, imagina, maravilhoso ter uma cena dessa. Continuem a brigar, Até a ver se está a valer o preço do bilhete, não é? E aí a gente nunca vai ver esse material, eu acho, né? Não sei, puta que pariu. Caralho. Agora queria muito que isso saísse. Sim, Também eu tô para chamar o Fábio Silvestre aqui no podcast, eu vou perguntar mais sobre isso. Ele acha que passou o tempo e tal, mas eu acho que não, enfim. Não, porque se é quem começou, fará Exato, sempre a sociedade sentido. é sempre nostálgica. Fará sempre sentido. Sentido. Mas é que teve um período aqui no Brasil que o stand-up estava em alta mesmo, assim, tava realmente, era uma coisa assim, uau, é o momento do stand-up, tá todo mundo, não sei o quê. E depois deu uma queda, né? Assim, deu uma baixada e tal. Então, não sei. Eu também acho que ele poderia lançar, entendeu? Qualquer dia. Tem gente interessada, né? Mas aí já não sei dos planos dele lá, enfim, né? Fábio, A Laura já se me tá permite... no Candy Crush. Onde é que estou? Tá no Candy Crush. Onde é que estou? Você... Sim. Ah, tá bom. Laura? Estou cá? Ah, eu quero me dizer. Onde é que estou? Mas estou cá. Fábio, desculpa, mas estavas a falar que houve essa quebra no stand-up depois de tão forte no Brasil. O que é que aconteceu para se dar essa quebra? Olha, eu acho que tem muito a ver com o CQC, que era um programa que tinha aqui. Eu acho que não sei se vocês conhecem ou não,
Sei. Custe o que custar, onde ali que os comediantes ganharam exposição, né? Ali que apareceu o Rafinha, o Maurício sai daí, não é? O Maurício Meirelles também sai do CQC. O Maurício, ele entra no CQC quando o CQC já está acabando, assim. Ele entrou no momento final ali. Mas sim, também ele entrou e também ganhou visibilidade e tal. O Marco Luque, enfim, uma série de comediantes que, por causa do CQC, estavam na TV toda semana e final de semana viajando com solos de stand-up, levando stand-up para o Brasil inteiro e encheram o cu de dinheiro, com o CQC. O CQC acaba, junto com o CQC acabando, também começam várias polêmicas, né? No Brasil, todo ano tem 2, 3 polêmicas com comediantes, assim, é impressionante. E tem uma disputa, né, entre Danilo e Rafinha, assim, para ver quem faz mais merda, é impressionante. Então, aí todo ano tem uma treta, tem uma polêmica. E eu acho que isso foi minando também a imagem sobre a comédia stand-up. Então, tem um público hoje muito dividido também. Tem muitas pessoas no Brasil que não querem saber de stand-up, não gostam, mas também assim não conhecem a fundo, não conhecem tudo que tem. Eles conhecem essas polêmicas, eles conhecem esses problemas, porque um tomou processo, o outro fez a piada com estupro, o outro com não sei o quê. Então, eu acho que teve uma queda também em função disso, mas também uma questão natural de todo o mercado, entende? Todo o mercado tem e depois se estabiliza e é isso, e de repente daqui a pouco volta, isso é normal, né? Todo o mercado acontece isso. E todo artista também, né? Então, sim. É difícil ter até alguém que se mantém sempre na cabeça das coisas e sempre vai vir alguém que vai e a roda gira, né? Então é natural. Ok. Laura, bom dia. Então tá bom. Olha, vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui para encerrar, então. Eu queria que vocês falassem de maneira sucinta e um exercício de maneira assim curta, rápida, fast, tá? Já está como os espanhóis, curta, rápida, tipo português não está a funcionar, em inglês. Fast. Pequeña, sim, rapidita. Muy cortita. Muy cortita, sim. Um exercício de imaginação, tá bom? Um exercício de projeção. Então, assim, onde você vai estar enquanto comediante daqui a 5 anos, tá? O que vai estar acontecendo na sua vida? O que você fez? Como é que vai estar, entendeu? O seu público. E depois a gente vai ter esse podcast aqui para bater. Daqui a 5 anos a gente faz de novo, tá bom? E onde vai estar a comédia de Portugal, né? Do stand-up, como que vai estar o stand-up português, tá bom? Exercício de imaginação. Você projeta aí o que você acha. Laura, começando com você, Laura. Bom, vamos na imaginação do sonho. Sim, do sonho. Então, daqui a 5 anos, em Portugal, o stand-up está muito forte. Muitas mulheres, igual ao número dos homens. Seria o meu segundo solo, que o primeiro já fez, está tudo esgotado. Foi uma loucura, nem pensei isto. E como eu tive mais 2 crianças, tenho mais coisas para dizer. Vai ser o meu segundo solo. E pronto, em mais do segundo solo, vou ter o meu talk show na televisão, cada dia, claro. E vou viver disto, e mesmo que vou ter uma casa com uma piscina. E vamos falar deste podcast à volta da piscina com um coquetel na mão. Voilà. Eu compro o sonho da Laura. Ok. Pronto, eu também acho, se estiver à venda, por mim está bom. No que toca à piscina, de falar sobre este podcast, eu compro. Tu te lembras? 5 anos fizemos este podcast do Fábio Lins. Quem é Fábio Lins? Sim, Fábio Lins, sim. Sim, Fábio Lins, sim. Tu te lembras, há 5 anos?
Eu quero mais álcool, se faz favor. Essas Jarbas. pessoas, os empregados não fazem bem o trabalho. Mais álcool, sim. Onde está a minha massagem de pé? C'est pas possível, ça. Maravilhosa. Não vou ser tão puta. Não, talvez seja. A gente a fama e o dinheiro e o poder transformam as pessoas, Laura. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas você vai ter 4 filhas, né? E boa sorte. E o Miguel? Me conta, Miguel, o que você acha? Depois de uma coisa destas, sei lá, o que é que... Não, gostava de já de estar num ponto em que conseguia viver só de comédia e stand-up, pagasse as contas todas. É óbvio que gostava. De já ter o meu solo a rodar, mas de ter um circuito fechado de sítios onde vou regularmente, tipo, até mesmo a hipótese de conseguir criar um circuito de stand-up aqui na Zona Centro, tipo com 4 ou 5 bares, que todos, cada um num dia diferente, à noite têm, por exemplo, 2 horas só para isto, em que pode vir gente testar texto, bater material, treinar crowdwork, percebes? É a cena que eu gostava que estivesse a funcionar. Gostava que fosse menos do que 5 anos, mas em 5 anos também me parece bom, parece-me um bom projeto. Mais por aí. Sim, sim. E a piscina? E na piscina lá estarei, não é? Contanto que me convides. Porque eu não... Sabes que eu moro num apartamento, a piscina aqui é complicado. Não temos as condições. Daqui a 5 anos eu ainda não acabei de pagar este apartamento. Calma. Vou dizer que meu sonho está parecido. E você, João? No que me toca, olha, primeiro, a Laura já cumpriu a parte da natalidade, por isso daqui a 5 anos ainda não me vejo a ter filhos. Faço texto com outra coisa, não preciso. Não, mas vejo-me, ou espero ver-me a viver só da comédia, a não estar mais na fábrica. Por favor. Não, mas e principalmente aquilo que eu espero é que tenhamos um mercado de stand-up que ainda não existe. Espero que haja comedy clubs e não bares com comédia, que são 2 coisas muito diferentes. Espero que pelo menos Porto e Lisboa daqui a 5 anos tenham mais hábito de comedy club. E ainda falo só destes 2 sítios porque apesar de tudo 5 anos não é assim tanto tempo para se criar este tipo de avanço, principalmente num país pequeno com uma comunidade ainda pequena, apesar de ter vindo a crescer a comunidade de comediantes, ainda não somos assim tantos. E espero realmente que esta primavera da comédia que estamos a viver em Portugal se prolongue e que haja então mesmo esse espírito de comedy club, porque a partir desse momento fica mais fácil para toda a gente viver da comédia, porque cada vez vamos criar mais, cada vez vamos ter mais palco, e quanto mais espetáculos houver, mais visibilidade, mais dinheiro a entrar também. Não preciso da piscina, posso viver exatamente como estou, desde que o rendimento venha da comédia e não de onde está a vir agora. Por mim, compro essa, não preciso muito mais para daqui a 5 anos. Depois daqui a 5 anos logo se vê. Reformulou os planos, não é? Mais um podcast. Exato, e aí traçamos a projeção para os próximos 5. Sim, e que daqueles projetos todos que eu tenho na gaveta que ainda não consigo fazer, quer seja na net, quer seja na televisão, onde quer que seja, que eu tenha a possibilidade e o dinheiro de os fazer, que ainda não consigo. E para não fazer um produto de marca branca, prefiro ainda não fazer nada. E quando tiver os meios necessários, espero conseguir fazê-los. Maravilha. É muito engraçado o que acabaste de fazer. Eu tenho uma amiga que nasceu o mesmo dia que eu, não sei. E que eu, quando tá tivemos quando tivemos 25 anos, fomos jantar e escrevemos cada uma num papel qual vai ser o que é que vamos ser daqui a 5 anos. E no nosso aniversário de 30 anos, limos esta coisa e conseguimos ver onde chegamos, e é muito fixe. Então, daqui a 5 anos, o mesmo podcast.
Tá combinado. Daqui a 5 anos, refazer esse podcast e ver essas projeções aí, o quanto que a gente acertou ou não. Eu vou fazer o exercício também, então, né? Já que a gente vai gravar daqui a 5 anos. Vendo vocês falando, eu já começo a perceber a diferença, né? A diferença da autoestima, né? De alguém da Europa e de alguém da América do Sul, assim, né? Então, eu acho que daqui a 5 anos... Daqui a 5 anos, meu Deus do céu. Olha, eu acho que daqui a 5 anos eu vou estar gravando esse podcast aí com vocês em Portugal, na piscina, entendeu? E já vacinado contra o Covid. Eu juro que eu convido. Eu juro que fazemos. A gente vai gravar com um coquetel na mão. Com um coquetel na piscina. O meu podcast vai ser, obviamente, um grande sucesso, porque até lá tem 5 anos, né? Para ver se o negócio... Entrar no... E eu espero ter esse apartamento aqui pago, né? Assim, ele ainda é do Itaú, né? É um banco. E é do Itaú por 27 anos, então talvez em 5 anos aí conseguir pegar ele pra gente, de fato. E ter meus livros publicados, cara. Eu venho cada vez mais... Eu tô com vontade de me dedicar aos livros, assim. Quando vou tornar rica, eu vou editar os livros. É isso, fechou, combinado. Patrona, não é? Vais ser a patrona. Me tornar rica graças ao stand-up e graças a ti, porque eu faço as tuas aulas, e eu crio uma empresa de edição, publicação, pronto. Vai ser É ótimo. E eu vou investir numa empresa de piscinas, né? Já que você vai... Exato. Não é? Eu conversei aqui hoje com a Laura com o Miguel Vieira e com o João Fakiri. Foi um papo muito legal, muito divertido. Espero que você tenha curtido aí, você que está ou vendo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, no podcast. Toda semana tem um podcast novo. E se vocês quiserem, sigam essas pessoas ali, ó, @João Fakiri, @Miguel Vieira, Miguel Vieira e @Laura.ahahah, que é o pior nome possível para se ter. Mas... Não, porque no Brasil ficava mais Laura.kkkkkk. Não, ai. Ou RS. É só o meu nome de Instagram, não é o meu nome em palco, é só Laurent. Em espanhol era com Jotas. Sim. Já. É uma pessoa muito ansiosa essa, né? Se ela faz esse nome. Laura, já. É pra ontem. É isso, pessoas. Pô, obrigado demais. Eu adorei ouvir vocês, conversar com vocês. Obrigada. Obrigado demais. Foi muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigada. Uma boa noite. Até daqui a 5 anos. Vocês seguir o Fabiolins, para um like e compartilhar no YouTube. Eu faço bem. Já conheço para ver todos os vídeos do Fabiolins. E não se esqueçam de seguir também a Escola da Comédia. Já agora, pôr também.